Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre autoestima. A autoestima tem um impacto muito grande na vida de cada pessoa. Não existe ninguém que não seja afetado pela sua autoestima, seja ela baixa ou alta. O que nós pensamos de nós mesmos tem um efeito enorme nas nossas vidas, nas nossas decisões, no nosso comportamento e no nosso futuro. As nossas expectativas estão diretamente relacionadas à nossa autoestima. O que achamos que somos capazes de realizar, o quanto acreditamos em nós mesmos e o quanto confiamos na nossa capacidade de alcançar, de aguentar, de conquistar. A versão NTLH da Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, diz lá em Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E isso vale para o que você pensa sobre si mesmo. Pois se você se acha um fracasso, dificilmente vai ter determinação para vencer. Se você não acredita que consegue realizar nada nessa vida, nem para Deus, acaba nem tentando. Por isso a autoestima é um assunto muito delicado, porque pensar pouco de si mesmo não te ajuda a realizar muito, óbvio. Então você precisa ter uma boa autoestima. Mas como fazer para melhorar a sua autoestima? É difícil convencer uma pessoa que não acredita em si mesmo a começar a acreditar, porque ela se conhece muito bem e sabe de todas as suas falhas, de todos os seus erros e possivelmente passa muito tempo pensando a respeito deles. E isso é uma coisa que nós podemos também agradecer ao inimigo da nossa alma, que está sempre pronto para nos lembrar dos nossos erros, dos nossos fracassos, falhas, defeitos, e sempre se esforçando para destruir qualquer bom conceito que você tenha de si mesmo. O inimigo de Deus não quer que você acredite no seu potencial, simplesmente porque ele não quer que você seja feliz. Trazer felicidade para o coração das pessoas não é o negócio do inimigo. Ele gosta mesmo de te deixar deprimido, te deixar de baixo astral e sem esperança. Quem realmente acredita em você é Deus. Ele te estima muito. Você é muito precioso aos olhos de Deus. Tão precioso que Ele avaliou sua vida e viu que valia a pena morrer por você. Eu já falei disso antes. Jesus não fez um sacrifício genérico por um povo. Ele se sacrificou por você, pessoalmente, porque Ele conhece cada um dos que são dele. Todos os que foram criados por Deus são de Deus e serão julgados por Deus depois dessa vida. Mas alguns ele deu para Jesus. E esse Jesus conhece pessoalmente. Eu não estou contando uma fábula, isso está lá na oração que Jesus fez a Deus em João 17:6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste desse mundo. Eram teus e tu os deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Deus nos deu para Jesus. E Jesus deu a própria vida para nos libertar da prisão da lei e do domínio da morte eterna. Nós somos participantes da ressurreição de Jesus porque acreditamos que Ele morreu e ressuscitou por nós. E lá em Apocalipse 20, versículo 6, diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Ou seja, a gente só morre na carne, nós não morremos no espírito, que é a segunda morte. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Eu sei que gerou muita polêmica, teve muita gente falando mal do filme, criticando o Mel Gibson. Eu assisti o filme e vi quão pesada e quão dolorosa foi a tortura e a morte de Jesus. Jesus não morreu de repente com um tiro na cabeça, ele foi torturado, sofreu muito antes de morrer. E a sua morte foi agonizante, porque Deus teve que retirar a proteção do Espírito Santo, porque Jesus tinha que morrer como um pecador sem Deus.
E depois ele ainda foi para o inferno e ficou lá 3 dias. O profeta Isaías escreveu no capítulo 53, versículo 5, ele foi ferido pelos nossos pecados, moído pelas nossas maldades, o castigo que ele sofreu nos trouxe a paz, e nós fomos curados pelos ferimentos que ele sofreu. Jesus foi moído, ele sofreu e morreu por você. Então, quando você se despreza, é uma afronta ao sacrifício dele. Você está afirmando que ele não sabia o que estava fazendo, que ele te avaliou mal. Jesus não te avaliou mal. Foi ele que te criou. Você é uma obra das mãos dele. Já pensou em chegar por um artista reconhecido mundialmente e começar a criticar o trabalho dele? Vai lá e fala para Deus assim: Senhor, essa florzinha que você criou aqui está meio feia, não acha, não? Quem criou as cataratas do Niágara, desenhou o arco-íris depois da chuva, esculpiu o Monte Everest, planejou a distribuição das árvores dentro da floresta, ensinou a formiga a andar debaixo da terra, afiou os dentes do tigre, aquele que escreveu dentro da semente da maçã todas as informações sobre o crescimento da árvore, a queda das folhas, a estação dos frutos, a reprodução de mais uma semente com as mesmas informações. Esse mesmo fez um monte de outras coisas que você não tem nem ideia, e foi ele que te criou. Jesus criou tudo e te criou. O apóstolo João falou no primeiro capítulo do evangelho dele, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E lá no Salmo 139, do 13 ao 16, o rei Davi escreveu: o Senhor criou cada parte do meu corpo, me formou na barriga da minha mãe, me viu quando os meus ossos estavam sendo feitos. Quando eu estava sendo formado e crescendo ali em segredo, o Senhor me viu antes de eu ter nascido. Os dias que ele me deu para viver já estavam todos escritos no seu livro, quando eu ainda não existia. Então, meu amigo, aí você chega e fala: eu sou um cocô, eu sou um grande pecador, não faço nada certo. Sim, isso é verdade. Comparado com a grandeza e a perfeição de Deus, nós somos pó. Mas se nós nos enxergarmos como Deus nos vê, aí a coisa muda de figura. E essa é que é a grande pegada da autoestima, porque o ser humano fica trabalhando a sua autoestima em cima de si mesmo. Ou dos outros, que é pior ainda, fica muito mais difícil, porque todos somos humanos, todos somos falhos, todos temos defeitos, mas o maior problema é quando nós nos avaliamos. Na verdade, são duas situações diferentes. Primeiro, quando o ser humano avalia outras pessoas com base em si mesmo. Aí ele usa o seu gosto, o jeito de ver as situações, o que ele pensa como padrão e julga as outras pessoas assim. Se ele gosta de cerveja, quem não gosta tem um problema sério. Se ele não gosta de comida japonesa, acha nojento quem come. Se a mulher não gosta do vestido verde, a fulana que está vestindo tem um péssimo gosto. Se o cara sabe gerenciar bem o dinheiro e encontra uma pessoa descontrolada, coitado, é um incompetente. E para isso nem precisa de autoestima, porque o padrão do que nós gostamos e sabemos e preferimos nos autoriza a criticar e julgar os outros como bem entendemos. Porque afinal de contas eles não gostam do que eu gosto. Esse é um problema. O outro grande problema é quando você resolve se avaliar e começa a ver as suas decisões que não deram certo, olha para os seus erros de comportamento e decide medir o seu sucesso com base nos outros. Resolve usar a vida dos outros, que estão melhor do que você, do seu ponto de vista, para avaliar a sua vida. O fulano está muito bem de vida, está rico, tem uma mulher linda, está sempre viajando de férias, está tranquilo. Aí vem aquele pensamento: se eu tivesse feito isso, ou tivesse feito aquilo, se eu não tivesse deixado isso acontecer, e por aí vai. E aí é nessa hora que toca a campainha, o inimigo da sua alma vem, aproveita, deixa,
percebe aquele momento que você está se criticando, você abre a porta, ele entra já concordando, realmente, você fez tudo errado, vamos falar sério, como você pode ter agido dessa maneira, o que passou pela sua cabeça, falar um negócio desse, por que você fez isso? E aí você concorda, e ele tira do bolso aquela lista enorme de verdades ao seu respeito, misturado com mais um monte de mentiras e exageros, e pede um chazinho para tomar enquanto fica lá aquele tempo todo te explicando que você não vale nada. E contra os seus próprios pensamentos não existe argumento. Eu não posso te convencer que você é sensacional e especial se você sabe tudo de ruim a seu respeito e você lembra de todos os seus erros e todas as suas pisadas na bola e todos os seus pecados e fica revivendo esses momentos na sua mente dia após dia, uma tortura sem fim promovida pelo inimigo da sua alma, patrocinada por você mesmo. Ah, mas não tem jeito, eu não consigo esquecer, eu pisei na bola e Deus sabe disso. Sim, Deus sabe. Mas sabe o que ele diz lá em Isaías 43, 25? Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Essa afirmação é muito forte, porque Deus diz que apagou os seus erros e não se lembra dos seus pecados por amor a Ele mesmo. Significa que Ele não gosta de ficar lembrando dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas. Se Deus não quer lembrar dos seus erros, por que você tem que ficar lembrando? Por que você tem que ficar lembrando Ele dos seus erros? Por que você deixa o inimigo da sua alma te torturar com remorso, condenação, culpa? Porque ele usa isso só para te enfraquecer, te convencer que você não é merecedor do amor de Deus e da bondade dele. Sim, você não é merecedor. Mas Deus te ama mesmo assim. E Ele é bom para você mesmo assim. Mesmo sem você merecer. O profeta Isaías sabia disso e disse lá em Isaías 38, 17, no seu amor Deus abraçou a minha alma e lançou para trás das suas costas todos os meus pecados. Então o que nós precisamos fazer é reconhecer a grandeza de Deus, o amor dele, a sua bondade, agradecer a Ele o tempo todo. Quando vier aquele momento de culpa, de remorso, de arrependimento, de seja lá qual sentimento ruim que for a seu respeito, a melhor coisa a fazer é concordar e encerrar o assunto com a bondade de Deus. Sim, é verdade, pisei na bola, mas Deus me ama mesmo assim. Se a sua autoestima não está dando conta do recado, troque ela por uma Deus-estima, porque Ele te estima. Você é precioso para Ele, independente de qualquer coisa. Lembra de quando Pedro negou Jesus 3 vezes? Foi a maior pisada na bola. Isso está lá em Mateus 26. Jesus falou que todos os seus discípulos iam abandoná-lo. Pedro, todo cheio de si, respondeu, ainda que seja preciso morrer com o Senhor, de maneira nenhuma te abandonarei. Aí mais tarde de noite negou Jesus 3 vezes. Morreu de arrependimento. O cara viveu 3 anos com Jesus, andando para cima e para baixo com ele, vendo os milagres, viu Jesus se transfigurar no alto do monte com Moisés e Elias com ele, andou em cima da água com Jesus, viu ele ressuscitar um morto de 4 dias. Aí na hora do aperto negou Jesus. Eu não estou falando que eu sou melhor do que o Pedro, eu piso na bola demais. Mas vocês lembram do que aconteceu depois, quando Maria Madalena foi visitar o túmulo de Jesus junto com a Salomé e a Maria, mãe do Tiago? Elas chegaram lá, tinha um anjo sentado no lugar que deveria estar Jesus, e o anjo falou, ele já ressuscitou, não está mais aqui. Vão, avisem os discípulos e a Pedro. Por que ele disse e a Pedro? Porque, muito provavelmente, o Pedro não estava se considerando mais um discípulo. Ele estava numa condenação tão grande, se sentindo tão mal, com remorso, autoestima arrastando poeira de tão baixa, que devia estar achando que ele não era mais merecedor de ser um dos discípulos. Mas depois Jesus conversou com ele, confortou o coração do Pedro. Se a sua autoestima não te fortalece, deixe Deus te fortalecer.
Lá em Zacarias 2:8, Deus fala assim: quem toca em vocês toca na menina do meu olho. A menina do olho é a pupila. Imagina alguém meter o dedo dentro do seu olho, você tem um movimento automático de tirar, é um reflexo. E Deus sente a mesma coisa por você. Você é uma parte sensível de Deus. Quando você estiver se sentindo inseguro, sem aquela certeza do amor de Deus, vai lá, pega a Bíblia, lê o Salmo 136, na Bíblia católica é o 135, são 26 versículos e todos eles terminam com a mesma frase: porque o seu amor dura para sempre. É a mesma coisa que eu ficar conversando com você e cada frase eu repetir: o seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Chega a ser engraçado. A primeira vez que eu li, eu comecei a rir, porque eu entendi a mensagem. Por que o salmista quis repetir aquela frase, cada versículo, para ver se ele consegue enfiar na sua cabeça que o amor de Deus dura para sempre. O amor dele não acaba, nunca. E ele te perdoa de todo pecado. Lembram que Jesus falou para os fariseus que disseram que ele estava usando o poder do diabo para expulsar demônios? Lá em Mateus 12, 24 e 31, ele respondeu: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os seus pecados já foram apagados, esquecidos por Deus. E os seus erros já estão sendo usados por Deus cada dia para o seu bem. Falei isso várias vezes, vou repetir aquele versículo, Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive os seus erros. Se Deus vai usar os seus erros para o bem, não fique tentando usá-los para o seu mal. Não deixe eles te prejudicarem, te abalarem psicologicamente, enfraquecerem a sua confiança em Deus, porque Deus sabe lidar com os seus erros. Eu tenho certeza disso. Salmo 76, 10 fala que até a ira do homem resulta em louvor a Deus. Então pare de ficar pensando mal de si mesmo, pare de se diminuir, de aumentar os seus erros, ficar lembrando Deus deles. É claro, não é para você ficar se achando maioral também, né? Use o Romanos 10, 3 para dosar a medida da sua autoestima ou da sua Deus-estima. O que fala em Romanos 10, 3? Ninguém se ache melhor do que realmente é. Pense com humildade a respeito de si mesmo e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. E se Deus me deu fé para eu me achar bonitão, tudo bem. Se não, eu vou em frente, sem diminuir os outros e nem a mim mesmo. Principalmente sem deixar o inimigo da minha alma me diminuir. Porque, como eu disse antes, acho que foi na última live, não existe limite para o que Deus pode fazer com um homem que é submisso a Ele. Mesmo que você fale, Ele está te usando. Você erra, mas se você continua submisso, Ele continua te usando. Lembram lá da caixa de ferramentas? Você é um martelo, Deus está lá te usando para pregar um prego. Quando o prego entorta, Deus não joga o martelo fora. Ele tira o prego e continua tentando. Se o martelo desistir, Deus não pode mais usá-lo. Então não desista de si mesmo, nem um pouquinho, porque Deus não desiste. Não desistiu e nunca vai desistir de você. Tenha Deus estima, se a sua autoestima não funcionar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.